Fiz caca. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs. É isso aí. Começamos esse episódio com um chimarrão derramado em cima da mesa. Nesse episódio vamos falar como conseguimos aumentar em 60% o faturamento de uma clínica odontológica em Joinville com investimento de apenas R$2.000 em Para mídia. ser mais exato, é R$221 em mídias. 2.221. Exatamente. É isso aí. Então tá. Vamos lá. Números são importantes. Vamos explicar passo a passo como que a gente fez essa estratégia, o caminho que foi tomado, as decisões, as mudanças de mindset, as hard skills que foram necessárias para a gente conseguir realizar Os esse aprendizados, feito. os desafios. Os aprendizados são importantes. Para isso eu conto com ele, o nosso trainee de psicólogo, Henrique Quem vai falar meu sobrenome agora? Gunski. Meu Deus do céu. Henrique Gunsch. Henrique Gunsch. Direto de Panambi, Rio Grande do Sul. Muito prazer. Direto para Joinville. Joinville, caindo de paraquedas em Joinville. Veio aqui fazer chover mais ainda. Só quando eu saio, daí chove. É isso aí. Senão tá iluminado o dia. Muito nervoso? Olha, tô ansioso. Ansioso pras informações. Primeiro novas. podcast com nós. Primeiro. É isso aí, primeiro de muitos. Quem não sabe, o Henrique faz parte do time de planejamento da Integrare. E ele que cuidou dessa conta, conseguiu esse feito aí com a equipe dele. Pra gente conseguir chegar nesse resultado. Foram 60% de aumento no faturamento em 3 meses. 3 meses. A 3 gente meses. passou 60% em 3 meses. Legal. Com o mesmo legal. investimento e proporcionalmente aumentando, né? Conforme os resultados foram chegando. E antes da gente entrar na questão das estratégias, uma coisa que é bem importante é falar sobre os conceitos, os princípios básicos de marketing, né? Porque às vezes a gente inicia trabalhos em empresas e as empresas não se atêm em detalhes básicos, principalmente produto. Sim. Então, o cliente era preocupado com isso, tinha um bom produto, tinha uma boa entrega. Tu tá relacionando o produto do cliente ou o produto que nós oferecemos para o cliente? O produto do cliente. Bom, tem muitas relações que a gente pode fazer nesse caso em relação ao produto do cliente, onde o cliente, nesse caso as clínicas odontológicas, compreendem completamente o que eles têm. Eles sabem, eles manjam disso, eles conhecem muito bem o que é um aparelho fixo, o que é uma prótese do tipo protocolo, que no começo foi muito difícil de entender, o que é uma dentadura e os problemas que as pessoas têm quando vão buscar isso. Então, de primeira, sim, a gente já pode entender completamente que eles têm compreensão completa do produto deles. E nós temos que buscar essa compreensão junto do cliente. Não só para clínicas odontológicas, mas como para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empresa. Mas tu concorda que a entrega do produto entre as clínicas, principalmente aqui na região, é bem diferente? Sim, sim. Varia muito de equipe para equipe, né? A gente não pode relacionar que apenas o marketing, apenas o investimento em tráfego vai trazer resultado para a empresa. Se ela não estiver diretamente treinada, não for qualificada para entregar os resultados também lá na ponta. Se não tiver com os princípios básicos que Sim. são um bom produto, né? Uhum. Um produto pensado na necessidade do cliente. Sim. E não um produto criado e enfiado goela abaixo do cliente. Exato. Legal. Quais que foram os principais desafios nesse início de processo? Nossa, para começar a falar de desafios teve muito. Na verdade, a gente encontrou muitas barreiras no processo, tanto de aprendizado de plataforma, como em o próprio cliente compreender, ter consciência de como funcionam os processos de marketing para que ocorra essa entrega de resultados. Acho que o principal desafio é realmente conseguir passar e deixar essa informação muito clara para o cliente, conseguir gerar essas expectativas e deixá-las bem alinhadas. Então, no começo, com toda a implantação, a gente faz toda a implantação das contas, vincular Facebook Ads, vincular Google Ads, desenvolver as campanhas do zero, então a gente não tem base de dados nenhuma para analisar e começar as campanhas. Então, de início, tu já percebe que tem bastante desafio, né? E em questão do cliente, porque como tu falou ali antes, o cliente ele entende muito sobre o próprio produto.
Sim. Mas se ele tiver um bom produto e não tiver um bom processo de venda, de entrega desse produto, tiver canais de venda ativo, canais de venda são onde o cliente distribui o produto dele para venda. É todo o local onde a gente pode vender um produto, essa é a definição do canal de venda. Então, muitos dos clientes que a gente começa a atender não têm consciência disso. Com esse cliente foi diferente, ele já iniciou sabendo quais eram os canais dele, não sabia, já iniciou tendo campanha, eles tinham campanhas ativas, eles não tinham. Pelo que eu lembro, eles tinham algumas ativas. Tinha uma agência que atendia eles, né? Sim. Bom, a gente não precisa necessariamente relacionar também a um cliente específico, né? Porque esse segmento hoje, uma das coisas que mais dá resultado, né, principalmente em relação à saúde, é a maneira como tu entrega e como tu alcança o público ideal. Então, seja lá a partir de tráfego. Eu quero alcançar lá para um produto, digamos, uma prótese do tipo protocolo que tem um ticket médio mais alto e tem pessoas específicas, tem uma idade específica dessas pessoas, elas têm interesses. Então, digamos, o meu público nesse caso, nesse exemplo, é homens de 40 a 65 anos, normalmente mais idosos, que têm hábitos, que têm interesses específicos numa região selecionada, né, que é onde a gente vai atuar. Então, para passar essas informações sobre o produto e atingir o público, hoje, campanhas de tráfego são a maneira mais fácil de trazer esse volume e também trabalhar a qualidade dos leads que chegam no processo deles. Mas eles tinham um processo? Então, se a gente for agora pensar, algumas empresas que eu já atendi, eu já passei pelos dois casos. Eu passei por empresas que já trabalharam com agências, que já trabalharam com tráfego, faziam de uma forma básica, ainda não era não era um trabalho feito com excelência. E também passei com empresas que não tinham nenhuma estrutura, nunca tinham trabalhado com marketing, queriam começar nesse caso porque sabem que dá resultado. Viu um vídeo ali, viu um vídeo aqui, leu um blog. Mas achavam, de certa forma, que o tráfego ia salvar a vida deles. E também que o tráfego é só apertar um botão. Também. A gente já passou por isso também. Impulsione, vai impulsionar que tu vai beber. Mas o que eu me refiro ao processo é o processo de vendas interno. Sim. Que não adianta, eu sei que teve um boom de leads ali no segundo mês, só que eles não estavam conseguindo converter, né? Sim. Vamos lá. A primeira dificuldade que a gente encontra com esse tipo de negócio é principalmente a parte de gerar volume, né? A gente ter volume de leads, porque as empresas que eu atendi em alguns momentos, elas tinham leads com outras agências, né, com outras empresas, só que não tinham uma grande quantidade. Até por isso que eles buscaram esse nosso modelo de assessoria para literalmente assessorar eles em todos os processos, desde marketing até o processo de vendas interno. Então, pegando essa linha de raciocínio, é muito importante, é importante mesmo que a equipe de atendimento desse lead, né, porque beleza, a gente faz a base aqui inicial utiliza a campanha de tráfego no Facebook, campanha de tráfego no Google Ads, os mais diferentes tipos de campanha e traz o lead para esse cliente, né, que cai lá no topo do funil deles de atendimento. E a pessoa que vai fazer o atendimento, ela é extremamente importante que ela compreenda também os passos de como funciona, vamos dizer assim, o marketing para essa pessoa chegar lá, como funciona o processo para o lead sair da internet, sair do que ele está fazendo e chegar na empresa dele. Então, como eu falei antes, já teve momentos onde clínicas tinham esse processo bem adaptado, que ele já funcionava, eles já tinham testado e aprovado isso. A venda ela não passava pela recepção, ela passava por um setor de vendas, né? Sim. Tem algumas mais clínicas direto. Grandes que a gente pegou ali que isso foi bem interessante, né? Sim. Eles tratavam, vamos supor, um dos maiores erros que a gente vê nas clínicas é que eles recebem um lead, esse lead que é um clareamento dental, aí eles recebem outro lead desse lead que é uma prótese, vamos supor. Sim. E os dois têm um ticket médio extremamente diferente. Sim. E a tratativa do cliente é igual, quando na verdade deveria ter uma tratativa diferente, Com certeza. deveria ter um follow-up diferente, Com deveria ter um certeza. acompanhamento diferente para ter um resultado diferente. Essa é realmente a maior dificuldade que eu percebi e é o que a gente mais busca até hoje relacionar com essas empresas, com esse tipo de negócio.
porque, digamos, o funcionamento de um CRM para esse tipo de empresa é extremamente essencial para tu conseguir qualificar esse público, entender que tipo de produto que ele está querendo, qual que vai ser a maneira como que tu vai tratar uma prótese que tem um ticket médio lá de 10 mil reais e como tu vai tratar um clareamento que é 250, 300 reais. Então, pegando em valores mesmo dos produtos, dos serviços que essas empresas aplicam, a maneira como tu vai tratar com o cliente, como tu vai gerar valor para ele, como tu vai, digamos assim, encantar o cliente com o teu produto, ela é diferente. Pensando na parte de ticket médio. E no final o cliente não compra o produto, né? Ele compra a transformação. Ele compra a experiência. A transformação que ele vai receber. E isso é tão verdade, isso no ramo da odontologia, em academias, Sim. Ninguém quer comprar Ninguém quer comprar aquela dor de fazer Alter, um supino. Né? O Alter lá pra... Querem comprar realmente a transformação que isso traz. Fazer a repetição de supino dói, né, cara? Não é fácil. E o que o cliente tinha de consciência de canais de venda? Porque, primeiro, que ele não tinha consciência do que era canais de venda. Ele não tinha consciência que o Search era um canal para ele, Sim. que o Social Ads era outro canal, que ele poderia implantar algum canal de Member Get Member, que até então era o principal canal de venda dele, né? O Member Get Member é um canal de indicações. Ele não tinha essa consciência, essa separação. Então, também não conseguiria controlar custo de aquisição por canal de venda, não conseguiria ver recorrência nesse canal de venda. Afinal, uma pessoa que compra clareamento, provavelmente no outro ano ou dentro de 10 meses ela vai comprar de novo. Então, dá para ter um LTV para cada tipo de produto. Sim. Ele tinha consciência disso ou não? Então, como tu bem disse, a maioria das empresas, das clínicas odontológicas que eu atendi até hoje, até pego por um padrão que acontece no mercado, elas sabem que campanhas de Facebook, campanhas de tráfego, né, normalmente foi esse o padrão que eu percebi, elas dão resultado. Mas normalmente essas pessoas não sabem como aplicar, até por isso procuram modelos de agência ou procuram modelos de assessoria nesse caso. Nesse caso específico aí que a gente tá debatendo, o principal canal deles era a indicação. Inclusive, esse na verdade é um padrão que tu percebe nas clínicas odontológicas, onde a pessoa vai lá, tem todo o tratamento, chega no ambiente, tem uma boa recepção. Não é apenas vender o aparelho, não é apenas vender a prótese, é todo o passo a passo que a pessoa tem, desde o momento que ela tem um contato na internet contigo até quando ela vai realmente fazer uma cirurgia. Eu tive o prazer de conhecer eles e realmente, né, os caras tratam muito bem na clínica. Sim, é um espaço extremamente qualificado. 3, 4 andares. Né? É bonito, é legal. Tu percebe que quando tu vai em tipos de empresa, né, empresas que investem na experiência do cliente, empresas que pensam em como a pessoa vai se sentir quando ela tá lá. Porque, querendo ou não, ela tem sentimentos, ela quer se sentir bem, tu não quer ser tratado de uma maneira ruim ou ser tratado de uma maneira, não ficar tão bem nos ambientes que tu vai, seja em empresas ou na casa de um amigo teu. Lembrando que não precisa ter uma clínica grande para te conseguir ter um bom atendimento. Então, tu pode ter uma clínica pequena, mas pode ser extremamente aconchegante, tu pode ter um bom atendimento. Mas minha clínica não tá bonita o suficiente. Cara, pega a tinta final de semana e vai pintar as paredes, né? Faz alguma coisa diferente. Porque a gente nota que a experiência do usuário lá no PDV, lá no ponto de venda é extremamente importante, né? E querendo ou não, o marketing boca a boca funciona muito, né? Quando as pessoas têm um bom atendimento, quando as pessoas elas recebem um bom tratamento dos profissionais. 2 segmentos que a gente vê ao longo do tempo que tem bastante Member Get Member: dentistas, clínicas odontológicas e marcenarias. Empresa de móveis planejados também é outra que depende bastante da indicação. Então a experiência nesse caso conta muito, né? A qualidade do produto, não só do produto, né? Mas como a gente falou agora, de todo atendimento, ela não está diretamente relacionada, mas ela é extremamente importante para que o tráfego, por exemplo, traga o volume de pessoas, traga esse público qualificado e que lá na ponta, esse processo de atendimento, esse processo de vendas, ele conte com a experiência. Então, que tu passe por pontos específicos, não vá direto para a negociação.
explique um pouco mais, passa um pouco do conhecimento, talvez um vídeo dos doutores ali no WhatsApp. Tem diferença de tu mandar uma mensagem padronizada, mandar um áudio, que às vezes vai ser um áudio robotizado, ou mandar um vídeo de um doutor que você viu o anúncio do doutor e ele passando, trazendo toda essa receptividade da empresa. Legal. Isso é uma estratégia entre funil de vendas, né? Sim. Que a gente implantou lá também, que tu primeiro adapta o funil de venda de forma básica, e entre esse funil de venda e entre uma fase e outra do funil, a gente padronizava algumas ações ali, entre mensagens, vídeos a ser enviado para o cliente. Sim. Se o ticket médio do produto era muito alto, a gente encaminhava ele por um caminho de mensagem. Se o ticket médio era baixo, a gente encaminhava para outro tipo de mensagem. Então, isso é uma estratégia bem interessante, e é bem interessante as empresas aplicar, e não é difícil, né? Porque tem CRM gratuito aí. Sim. Que a gente consegue aplicar nas empresas. E eles foi um CRM gratuito, né? Sim, eles começaram com um CRM gratuito. Inclusive, eles estão ainda entendendo o processo desse CRM, como funciona a aplicação na prática, né? Porque, beleza, tu tem todo o conceito, mas tá, e agora? O que tu vai fazer com o lead que chegou pra ti, que é qualificado e tá interessado, mas que não vai comprar agora? Tu vai deixar ele esquecido lá no início? Ou vai jogar para aquecimento, alguma coisa assim. Ou daqui uma semana tu vai mandar uma mensagem para ele, durante esse processo tu vai mandar um e-mail marketing para gerar mais valor para tua empresa. Então todos esses processos, esses canais de vendas, eles são, a gente atua também com eles nessas empresas específicas, né? Legal. E a equipe dele tinha consciência de vendas. Eu me lembro que no início quem fazia o atendimento era a mesma moça da recepção lá. Sim. E esse é um dos maiores paradigmas para se quebrar. Clínicas odontológicas, quando tiver condição ou se tiver um poder de investimento ali para aguentar um ramp-up ali de uns 5 meses, mais ou menos, invista em uma equipe de vendas especializada para conseguir fazer os tratamentos, para conseguir tratar esses diversos clientes de diversos tickets de forma diferente. Vamos pegar um caso aí real, né, para analisar isso. Por exemplo, teve já empresas onde a gente investe 20 mil por mês em tráfego. E nesse caso, eles têm uma equipe preparada de atendimento do lead. Então, seja o lead que chegou lá do Google, querendo ou não, ele tem consciência mais alta do produto, ou seja o lead que chegou a partir de canais de desejo, como o Facebook Ads, tem uma equipe preparada para fazer o atendimento do lead e qualificar ele e jogar dentro do funil para que daí sim um especialista nas vendas mesmo faça a parte de converter esse lead na venda final. Né? Então esse processo é extremamente essencial, realmente. Esse processo de conversão, que é um processo no funil básico, que está entre o meio do funil ali, mais ou menos, o conhecimento da marca, ou a atenção do cliente, a conversão dele. Não precisa montar um funil de vendas de 42 etapas. Começa com um funil de vendas básico. Começa com um funil de vendas que tu consiga pelo menos acompanhar em qual tempo está o cliente. Sim. E depois, ao longo do tempo que tu vai vendo que vai ganhando tração, que tu vai vendendo, aí vai readaptando o teu modelo de funil, aplicando estratégias entre o funil de vendas, estratégias de retenção, de aumento da LTV, e-mail marketing, mensagens, vídeos. Tem tanta maneira de entrar em contato hoje com esse público, né? De maneiras automáticas, né? Automáticas, e às vezes a gente fica engessado, principalmente essas empresas, algumas que eu atendi, ficam engessadas em não desenvolver o processo para atração e crescimento da empresa. Realmente marrão de novo. Segunda vez. Então é bacana perceber como a internet ela proporciona hoje diversas maneiras de tu entrar em contato com esse cliente. Seja a partir do tráfego que tu tá pagando para entrar em contato com essa pessoa, para achar quem tu quer mesmo, ou seja com ferramentas que vai depender de tempo e planejamento, principalmente planejamento, que é e-mail marketing, que é uma estratégia ali de vídeo no WhatsApp, como a gente falou antes, né? Falando em achar o público, como que foi no início ali? Eu sei que o nosso processo de entrada do cliente ali, a gente conseguiu chegar num resultado bem bacana nos últimos dias de 7 dias, né? Olha, nos últimos 7 agora? É. Sim.
A gente vem tendo resultados bem legais. E não digo o processo de entrada do cliente ali, que quando o cliente entra, ele tem até 7 dias para as campanhas já estarem no ar. Se certo. Obviamente ele colaborar, mandar os acessos, conseguir os acessos. Uma das coisas que a gente fez muito teste aqui dentro, né, dentro do nosso processo inicial, é literalmente conseguir o mais rápido possível colocar as campanhas no ar. Porque é isso que as empresas querem quando estão buscando estratégia de tráfego ou investimento em tráfego. Estratégias de marketing. Estratégia de marketing em geral. A pessoa quer resultado. E a gente hoje martela e bate muito forte essa tecla de a gente quer dar resultado o mais rápido possível. E lembrando que o tráfego ele é uma forma de vender, ele é uma forma de dar início a uma venda, né? Porque ele não vai... Com certeza, não tem como vender. Não vai efetivar a venda ali. Então, por isso ele é considerado um canal de venda, search, social ads. Sim. Daí a gente joga para algum determinado ponto aonde a gente executa a venda lá, seja funil de venda, seja um e-commerce, seja para o WhatsApp, Messenger. Então, lá que a gente finaliza a compra. Então, por isso que a gente fala que vende utilizando a internet, vende através da internet. Tem várias coisas que a internet mesmo as pessoas hoje falam, né? Então, a internet ela é um meio, né, para te conseguir executar as vendas. Mas voltando ali na questão desse cliente, como que foi o processo inicial? Como foi a criação das campanhas? Porque ele tinha, eu me lembro que ele tinha campanhas. Quanto tempo tu viu que acertou a mão nos criativos, que a equipe acertou a mão na copy? Quantas alterações precisaram ser feitas? Então tá. Normalmente, como eu falei lá no início, sem uma base de dados do que, por exemplo, outras empresas já testaram para essa clínica, a gente está partindo basicamente do zero. A gente está indo do invisível. E uma das coisas interessantes e que esse tipo de negócio nos possibilita é fazer testes. Porque não tem como chegar com a fórmula mágica de é isso e ponto. Para tua clínica vai ser uma coisa, para do outro vai ser outra, dependendo do ticket médio dos teus produtos, dependendo do atendimento e tudo mais. A gente está falando antes do processo inicial, e até entrando um pouco mais a fundo, muitas vezes, principalmente no primeiro mês, isso não tem como a gente desviar. O primeiro mês ele é muito mais lento, porque, claro, a gente quer o mais rápido possível deixar as campanhas ativas, começar a campanha de Facebook e Instagram com criativos, com copies, para literalmente já começar a armazenar dados e testar, porque vai que numa dessas tu já tem um acerto, né? Então é um teste benéfico. E também começar as campanhas de Google. Então, nosso objetivo é começar o mais rápido, só que, como eu mencionei, tem o tempo de aprendizagem até dos anúncios, né? Pô, lá no Google tu tem em média 14 dias para conseguir que uma campanha saia da estratégia de aprendizagem. No Facebook ele dá uma média de 7 dias, mas depende do tipo de anúncio, depende da estratégia que tu estiver utilizando. Então tem esse tempo e principalmente no primeiro mês o volume de leads nesse caso é um pouco menor, e isso até por experiência aconteceu, né? Ser um pouco menor, mas com o tempo, conforme esses testes vão acontecendo e os dados, a gente vai acumulando dados de alcance, de impressão, de custo por clique, de CTR, de taxa de posição superior, por exemplo, no Google, ou de que tipo de criativo que está funcionando. Isso traz para nós deixa mais claro em que rumo que a gente tem que tomar. Em uma das empresas que eu atendi, a gente veio com um mês testando e nada estava indo. Vinha um lead ou outro, mas era um lead caro, desqualificado. E pá, o que vamos fazer? Até que chegou um momento que o próprio cliente falou, testa esse daqui. E ele mandou para mim um criativo, né, que não tinha nada a ver com a identidade visual dele. Era outra coisa, outra cor. E normalmente as pessoas têm essa crença, né, que o design para vender tem que ser bonito, mas isso não é verdade. Ele tem que ser funcional, ele tem que trazer resultado. E essa foi uma das coisas que, principalmente no segmento de clínicas odontológicas, trouxe muita clareza no processo, né, até para a nossa equipe, a equipe de tráfego. Então, nesse momento que ele passou, eu falei, vamos testar, né? Não custa nada, estamos ali, tem a verba disponibilizada, estava bem claro isso com o cliente, ele era bastante participativo.
passou uma semana, a gente tava com um volume enorme de lead com um custo extremamente baixo. Então isso, fazendo os testes de criativo mesmo, de copy, nos mostrou que nem sempre o bonito vende, nem sempre aquilo que é harmonioso vai vender. Às vezes, até a gente já falou isso em outras conversas. Só que aí mexe na vaidade, né? É verdade. Às vezes o feio dá mais resultado, querendo ou não. Sim. Então é a maneira como tu se coloca, a maneira como tu tá se posicionando na internet. Ela O feio tem espaço no mercado também, né? O feio tem. E, bom, isso é um dos pontos, né, que a gente coloca partindo a parte dos anúncios mesmo nesse tipo de negócio. Que é extremamente variável, não é exato, a gente não tem como definir que se tu investir 100, 200 reais por dia, que tu vai ter tanto de resultado. Depende da segmentação do público, depende da localização desse público, do tipo de criativo, da copy. E eu coloquei 4 pontos específicos. E dentro desses a gente vai detalhando, especificando. Se a gente fosse definir de forma mais objetiva os pontos que fizeram esse processo dar certo, então o primeiro foi a consciência do cliente, Sim. participação do cliente. Alinhamento de expectativa. No Isso início, é extremamente importante. Consciência do cliente, processo de vendas que foi implantado, campanhas de disponibilização de verba de mídia, Sim. paciência para teste, nesse caso, que é uma Esse coisa é um ponto importante. importante. Que vem no alinhamento de expectativa. Porque é uma curva, igual tu falou, né? Teve no início, ele deu a condição do investimento, houve uma evolução em leads, não houve a conversão interna, trabalhamos a conversão interna, aí começou a aumentar a quantidade de leads e isso foi bem interessante, que ele queria investir mais em mídia, gente que brecou ele para investir, falando não investe mais, primeiro vamos trabalhar esses leads que tu tem já, que são a qualificação interna deles também. Exatamente, aí implantamos o processo de vendas, aí focaram a experiência praticamente eles já tinham, né? Sim. Tipo, eles tinham um ótimo atendimento, eles eram totalmente atenciosos, não era linha de produção, eles davam todo o atendimento que o cliente... sim, davam todo o atendimento que o cliente precisava. Então são pontos extremamente importantes aí pra gente cuidar do nosso negócio. Investimento em mídia, não adianta a gente querer resultados sem ter investimento em mídia. Sim. Implantação de processos de vendas, investir na experiência para o cliente. Com certeza. O que o cliente está comprando? Ele não tá, Esse é o diferencial. Ele não está comprando o teu produto, ele está comprando algum tipo de transformação para ele. A não ser que ele esteja comprando um chiclete, né? Não sei, alguma coisa. Olha o Trident aí. Exatamente, vou comer né? um chiclete, eu vou comer um Trident. Balada. Balada. Trident. Nada como um Trident para disfarçar o gosto, né, de cerveja. Por isso que eu não bebo mais. Só chimarrão. Só o chimarrão. verdinho, né? Então, e por último, depois do processo de vendas implantado, teve a implantação também, o treinamento também da equipe interna, né? Tá. Teve um direcionamento dessa equipe interna, que faz parte do nosso trabalho, do nosso serviço, esse direcionamento. Tem vários pontos de contato que a gente atua, né? Se for pegar desde o processo inicial, falei daquele 1 mês de teste, que eu acho extremamente importante deixar enfático isso, deixar bem claro, na verdade, que os SEGs no começo, eles são fundamentais. Beleza. Acertamos, que vai chegar um momento em que alguma das coisas que a gente fez vai dar certo. Acertamos, beleza. Isso já se tornou, querendo ou não, mais um padrão com esse tipo de empresa, porque no começo tem um investimento um pouco mais, como eu vou dizer, um pouco mais conservador. Assim, beleza, tô iniciando no mercado, já tive algumas experiências que não foram tão boas, com empresas que não eram tão qualificadas. Então, às vezes os clientes eles têm um pouco de receio de estar investindo mais. A partir do momento que tu começa a ter resultado, isso acontece. Tipo, em todas as empresas que eu atendi aconteceu. Passou o primeiro mês, beleza. Chegou no segundo mês, a gente já tem uma clareza muito maior do que a gente deve fazer e que tipo de estratégia tem que tomar. Então ele começa a ver esses resultados, começa a ver os contatos aumentando na equipe interna, até com esses treinamentos que são passados, né? E fica com vontade de investir mais aí. Isso é inevitável. Sim. É inevitável que aconteça. Porque começa a vender mais,
né? Começa a qualificar a equipe, começa novas contratações. Começa a movimentar a empresa, né? Gerar novas oportunidades dentro da empresa também. Coisa que às vezes ele não tinha conseguido fazer em 10 anos. Sim. Né? E não por erro, porque o core dele não era aquilo ali. Sim. Tipo, a hard skill dele era fazer dente, ele é né? especialista Ele é nisso, especialista em implante, em questões odontológicas, não em vendas e marketing. Aí que a gente entra. Se você quiser contratar a Integrare, ligue para... Merchanzinho rápido. Então, esse treinamento da equipe interna foi dado. Houve muitas variações ali, eu não entendi o que tu disse antes. Muitas variações dos criativos? Não. Muitas. Claro, né? Os testes, eles desprendem de uma verba interessante. Não vou conseguir fazer teste com investimento de R$15 por dia. Se pegar e multiplicar 15 vezes 30, tu vai ter um valor específico. Se eu não me engano é 600. Nossa, R$600. Tá, tu tem investimento de R$600 por... Não vou fazer a conta. Pra não arriscar, tu passar vergonha. Obrigado. Então tá, digamos que tu investe R$600 por mês. Pô, tu quer fazer um monte de teste. Tu quer fazer 5 campanhas no Facebook, tu quer fazer 3 campanhas no Google, que claro, são os principais canais, mas a gente não pode deixar de lado também. Tem negócios que funcionam com LinkedIn Ads, por exemplo, tem outros que funcionam com TikTok, principalmente no segmento de roupas. Mas beleza, isso aí é o papo para um outro podcast. Pegando assim esse investimento e relacionando ele a campanha de Facebook, Google. Nossa, vamos testar tudo, porque o cliente ele vem empolgado, ele quer ver essa transformação, ele quer ter resultado rápido. Só que não tem como tu passar essa verba de R$15 por dia e falar, ó, toma isso aqui, testa pra mim 3 público, testa 10 criativo e vamos ver o que vai dar. Tu precisa ter uma verba mais qualificada, tu precisa ter uma verba disponibilizada pra realmente, ó, vamos testar com clareza. Quanto que custa para fazer um teste hoje em dia? Quanto que é o custo do clique no Google? Quanto que a gente gastou de verba de teste nesses últimos um mês e pouco aí na Integrare? Né? R$12 mil mais ou menos. E para fazer teste? Que para nós, obviamente, muito é relativo, né? Que para nós é bastante, assim, né? Só que e não esperamos retorno em verba de teste, né? Sim. A gente espera dados, que a gente consiga compreender público. Acumular dados, compreender melhor o processo interno, que é uma das coisas que a gente está fazendo. Então, todos esses números de ponta a ponta, hoje a gente foca muito nessa captação de dados, né? Na captação de números e conseguir enxergar e interpretar eles, que é uma das coisas mais importantes. Então, relacionando isso com verba de teste, é extremamente importante que as empresas que querem atuar nesse segmento, e no mercado, sim, existe espaço para todo mundo. Basta você estar executando da maneira correta, porque o que vai te diferenciar é o teu atendimento, é o teu produto. Então, tu vai chegar no público. Esse é um fato. Legal. Cara, então acho que é isso aí, né? Se tu fosse falar assim, ó, de forma rápida e objetiva, o que foi o diferencial e o que tu fez em tópicos, como uma listinha de mercado, para conseguir fazer com que esse projeto desse certo. Obviamente tu e o Squad, né, que participou. Galera é extremamente comprometida. Isso é uma das coisas fundamentais, ter uma equipe comprometida e que esteja focada com o mesmo propósito, né? Então, até agradecer toda a equipe por isso. Obrigado, equipe. Mas se eu fosse listar em tópicos, primeiro eu diria que seria os testes. Então, sem teste não tem como ter informação mesmo. Segundo, foi otimizar ao máximo os anúncios. Porque muitas vezes a gente tem... Até já peguei por experiência de outras empresas, outras agências com contas que a gente pegou, que às vezes as campanhas elas estão, entre aspas, elas estão meio largadas lá. Subiu a primeira vez, não tem otimização de público, não tem otimização de criativo. E a gente tem um processo que, claro, leva um tempo, como eu mencionei antes, 7 dias para ter um aprendizado de Facebook, 14 dias para tu ter um aprendizado de Google, então leva um tempo realmente para tu ter esse conhecimento de dados, né? Mas pegando esses pontos e até colocando na lista aí de mercado, testes fundamentais, testar coisa nova, sair da caixa, buscar novas possibilidades, otimização das campanhas, deixar com a melhor performance possível, então deixar elas rodando bonitinho, fazer sempre essas otimizações constantes e
com certeza, agora eu pensei nesse ponto, que daí já varia um ponto, ter um bom atendimento interno, porque se tu não tiver um bom atendimento interno, o lead pode chegar, pode ser a pessoa que quer comprar teu protocolo, mas se a pessoa interna, a responsável pelo atendimento, não for qualificada para fazer esse caminho dele, esse caminho do possível cliente dentro da tua empresa, não vai ter como fechar. E querendo ou não, lá na ponta, tu não vai ter esse resultado, né? Não vai ter a venda. Show de bola, que era um daqueles casos que aconteceu aqui na empresa, que a empresa recebia um monte de lead, e não fechava quando a gente ainda não trabalhava com os processos de vendas, que foi um erro nosso na época, que a gente foi, cara, a gente tava, como assim, tá indo 200 leads ali, os caras não estão fechando nada. Aí a gente foi lá ver e notou que a mulher ia fazer uma harmonização facial, que é um procedimento totalmente voltado ao bem-estar, a se sentir bem e tudo mais. E a atendente lá que fazia a venda ou a qualificação, não me lembro se ela fazia venda ou qualificação, só para daí passar. Mandava um joinha para ela. Depois a mulher que queria fazer, ou o homem que queria fazer a harmonização, mandava um baita textão todo empolgado que ia fazer o procedimento, e ela mandava um joinha, já te atendo. Nunca mais. Nunca mais, cara. Cliente hoje, as empresas estão brigando no dente. Sim. Não pode deixar perder, e nada como tu perder um bom cliente para te conseguir melhorar o teu processo, para te conseguir melhorar a tua empresa. Não olha a perca de um cliente como algo ruim. Obviamente atinge a empresa, mas é uma das melhores formas de aprendizado que a gente tem para a gente conseguir evoluir o nosso processo interno, a maturidade da empresa e o desenvolvimento da equipe. Com certeza. É isso aí, então, galera. Ficamos com mais um podcast. Falou! Valeu!